Bem, hoje nós vamos falar sobre humanismo e Freud. Ora, se humanismo é uma palavra que atravessa grande parte da história ocidental, Freud não era um filósofo. Freud, no entanto, teve uma obra de tal impacto na literatura, nas artes plásticas, na própria filosofia, que ele pode ser tomado, embora não como um filósofo no sentido mais específico, como um pensador. Ora, qual é a relação de Freud com o humanismo? Freud não é um herdeiro do humanismo, ele não é um estudioso do humanismo. Freud não era um filósofo. Qual foi o ponto de partida da obra freudiana? Freud era um médico que viveu em Viena. Ele nasceu em 1856 e fez medicina, porque era uma possibilidade de ascensão social, já que ele era judeu. Na medicina, no entanto, Freud não segue o caminho mais tradicional. Uma medicina, por exemplo, ligada às doenças orgânicas, facilmente visíveis. O que vai apaixoná-lo vai ser a questão da histeria. Ora, o que era a histeria na época? A histeria na época de Freud, sobretudo na época em que um grande psiquiatra francês trabalhou, que foi Jean-Martin Charcot, era um quadro que atingia homens e mulheres, mas sobretudo mulheres, e em que os sintomas eram muito fortes, porque eram sintomas, por exemplo, de desmaios, de convulsões, de contraturas, de anestesias, de hemianestesias, sintomas de dificuldade respiratória, dores de cabeça, enxaquecas, uma série de sintomas corporais. Mas quando esses pacientes, homens e mulheres, mas sobretudo mulheres, eram examinados, não se descobria uma causa, não se descobria, como se diz na linguagem médica, uma etiologia dos sintomas, ou seja, uma causa, algum tipo de lesão. Não é? Quando, por exemplo, alguém está com um problema pulmonar, tem sintomas respiratórios, e se descobre uma lesão no pulmão. Não havia lesão. Então, qual que era a causa da histeria? E Freud, então, ele levanta uma hipótese etiológica. A histeria era o resultado não de uma causa física, não de um trauma físico, mas de um trauma psicológico. Ora, mas qual seria esse trauma psicológico? Freud vai dizer que acontece alguma coisa na história do sujeito em que esse sujeito, que depois vai ser o paciente, esse sujeito não consegue assimilar. Então há uma espécie de divisão psíquica. Não é? Então isso que é o trauma. O trauma é essa divisão psíquica. Por exemplo, alguém que, eu vou falar uma mulher, porque a maior parte dos pacientes eram mulheres, né? Alguém que tenha um desejo, né, sexual proibido. Não podemos esquecer que Freud está fazendo essas investigações na última década do século XIX, no momento em que a sociedade era a sociedade vitoriana, em que as relações eram muito marcadamente normatizadas, havia muitas regras, não é, de conduta. Então muitas mulheres que viviam naquelas famílias, que eram famílias de características fortemente patriarcais, elas eram muito contidas na sua expressão afetiva e na sua expressão erótica. Então ela tem um desejo, por exemplo, por alguém proibido. Suponhamos, a mulher é casada e tem um desejo por alguém proibido. O que ela faz? Ela reprime isso. Isso parece que desaparece, mas Freud acha que esse desaparecimento, como eu disse, é apenas não um verdadeiro desaparecimento, mas é uma aparência de desaparecimento. Fica em outro lugar. Ele vai dizer em outro lugar psíquico. A partir desses casos clínicos
que ele vai estudando, ele vai vendo que o psiquismo não é uma unidade, que o psiquismo não é transparente para si mesmo, não é pura consciência. Mas essa divisão faz com que o psiquismo tenha dois lugares diferentes. Um lugar, ou como ele diz, um topos, lugar em grego, seria a consciência e o pré-consciente. O que é o pré-consciente? Pré-consciência é o seguinte: nós não temos consciência, não é vigilante o tempo todo da nossa vida. Por exemplo, se me for perguntado como que você jantou ontem, o que você comeu ontem no jantar, eu não lembro. Mas eu faço algum esforço e consigo recordar. Mas essas vivências traumáticas, que não estão no consciente, não estão no pré-consciente também. Estão num outro lugar, vamos dizer assim, mais fortemente cindido do psiquismo, separado, que seria o inconsciente. Essa é a primeira grande teoria do Freud. E ele vai verificar que essa cisão do psiquismo, de um lado consciente e pré-consciente, de outro lado inconsciente, essa cisão, ela não é apenas o resultado de um trauma, ela não caracteriza apenas as histórias dos sujeitos que padecem de alguma patologia. Por quê? Porque ele verifica que no dia a dia, no cotidiano, nós também temos mecanismos de esquecimento, mecanismos de separação, o que ele chama, por exemplo, de psicopatologia da vida cotidiana. Freud vai verificar que não são apenas pacientes com uma história de sintomas que têm essa cisão no psiquismo. Isso aparece nos esquecimentos, aparece nos atos falhos, aparece nas piadas e aparece sobretudo nos sonhos. Isso que ele chama de psicopatologia da vida cotidiana. Todas as noites é como se nós fôssemos apagando a luz da nossa vigilância cotidiana, onde nós temos um eu que toma conta dos nossos comportamentos e atitude, e aí abre-se uma comporta e nós somos invadidos por fantasias, às vezes estranhas, às vezes caóticas, e essas fantasias consistem no conteúdo dos sonhos. Então, Freud vai dizer que essa cisão do psiquismo em inconsciente e, de outro lado, pré-consciente e consciente é uma cisão estrutural própria de todo sujeito humano. Nesse momento, ele ainda pensa o seguinte: o que tem nesse inconsciente? Aí ele fala de sexualidade. Isso provoca um mal-estar, as pessoas dizem, mas Freud só pensava em sexualidade. Mas, na verdade, a sexualidade para Freud não é a sexualidade como nós falamos na vida cotidiana, no comum. O que é a sexualidade para Freud? É fundamentalmente o que ele chama de sexualidade infantil. E de onde vem essa sexualidade infantil? É da própria condição do homem que nasce totalmente desamparado e que, diferentemente dos animais que são programados instintivamente, o homem não, ele tem que aprender tudo. Por isso que a criança fica com a mãe e com o pai, fica com os pais, e esse papel de mãe e pai não precisa ser mãe e pai biológicos, mas que tem que ter aqueles protetores que vão cuidar da criança desde que nasce, às vezes até o que nós chamamos hoje de adolescência ou vida adulta. 15, 20 anos de dependência. Isso leva a uma grande quantidade de conflitos afetivos. Esse sentido amplo de afeto é isso que é sexualidade. Não é a sexualidade genital, não é isso. Não é o comportamento sexual que nós falamos normalmente. Então Freud dizia que o inconsciente está marcado por essa história afetiva conturbada, que é uma história afetiva, sobretudo, no interior das relações parentais, das relações familiares, mas que se projeta depois em relação a figuras de autoridades, padres, professores, médicos, mas também e sobretudo nas relações afetivas posteriores, nos amores que as pessoas têm durante a sua vida. Portanto, Freud,
ele num primeiro momento, ele vai dizer, olha, o inconsciente é o local onde toda essa conturbação, esse tumulto, fica, num certo sentido, inscrito, né? E carregado de afetos. Afetos que depois vão aparecer de formas distorcidas na consciência. Mas ele preserva o eu. Ele acha, bem, mas o eu não. O eu consciente, o eu que pensa, por exemplo, nesse momento que eu estou falando, é um eu que tem domínio sobre si mesmo, que está tentando falar de uma maneira consistente. Mas ele radicaliza a sua teoria depois. Ele vai dizer que mesmo esse eu é invadido por esses afetos, é invadido por essa sexualidade recalcada. Como se dá isso? Ora, isso se dá através dos fenômenos que ele chama de fenômenos narcísicos. Ou seja, se num primeiro momento ele tinha separado o psiquismo em inconsciente, marcado pela história da sexualidade infantil, e o consciente, pré-consciente, cujo núcleo era o eu, né, racional, né, que tem atenção, que tem memória. Depois ele mostra que esse eu não é uma casa tão forte, não é uma fortaleza tão inexpugnável. Ele fala, o eu não é senhor de sua própria casa. E são os fenômenos narcísicos, cuja expressão mais, digamos assim, visível é quando o eu desmorona, né? Quando o eu desmorona num surto psicótico, em que a pessoa perde, digamos assim, o contato com a sua identidade social. Mas nós podemos ver isso em nós também. Em nós também, né? Quando alguém, por exemplo, quer ir numa festa e fala, eu quero ir nessa festa, mas sei que não vai dar certo, porque eu sei que que eu vou encontrar alguém que eu não quero encontrar e depois eu vou ficar infeliz. Mas eu vou assim mesmo, quem sabe que eu consiga resolver a questão. Olha quantos eus que aparecem nessa experiência. O eu não é unitário, o eu também é cindido. Os fenômenos narcísicos aparecem na nossa sociedade de uma maneira extremamente disseminada, através, por exemplo, dessas oscilações de euforia e de depressão. Nós vivemos numa sociedade eufórica, basta sair na sexta-feira à noite, no sábado à noite, todo mundo bebendo, rindo, cantando, com grandes expectativas de encontros sexuais e, ao mesmo tempo, depois, depressão generalizada. E são sintomas ligados aos fenômenos narcísicos. Ora, Freud então foi um humanista? Num certo sentido, não, porque ele critica a ideia do homem como senhor de si mesmo, consciente dos seus atos. Nesse sentido, ele é um crítico do humanismo. Mas, por outro lado, ele é um humanista em dois aspectos. No aspecto teórico, porque ele está convidando, como faz toda a história do humanismo, ao cuidado de si mesmo, a observar-se, a avaliar-se, a não viver uma vida sem que seja uma vida examinada. Por isso que Freud está convidando sempre, né, a nós nos olharmos para os nossos comportamentos, os sonhos, os sintomas, para confrontar cada um com a verdade de si mesmo. Então, ele foi humanista e a gente pode até fazer uma certa ligação com o humanismo existencial. Por quê? Porque no humanismo existencial, apesar de serem perspectivas muito diferentes, é também um convite para o autoexame, para aquilo que os latinos chamavam de cura sui, de cuidado consigo mesmo, de cuidar de si mesmo. E por outro lado, ele é humanista no sentido prático, no sentido do acolhimento do sofrimento psíquico dos outros. Então, nesse sentido, a clínica psicanalítica é uma clínica de acolhimento, de escuta atenta ao sofrimento alheio. E nesse ponto, embora tão distante da tradição filosófica humanista, nós podemos reencontrar uma espécie de vínculo de Freud
ou da psicanálise em geral com essa tradição humanista.